Um shalom a todos. Shalom de verdade. Diga aí, paz. Paz do Senhor. Amém, amém. Nós estamos no capítulo 15 do livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. O Olivando já falou sobre o culto de ontem lá em Vitória. Louvado seja Deus. O verso 1 do capítulo 15 do livro de Atos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinava assim aos irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. E congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu também testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Pai querido, tua palavra é a verdade. Nós pedimos a nos abençoar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Vamos. Uma pergunta, pedido que fosse explicado como proceder com relação à escritura da segunda epístola de João, capítulo 9, 10 e 11. Vamos ler, só para ter esta resposta, 2 João, capítulo 10, lá no finalzinho do Novo Testamento, versos 9, 10 e 11. Como proceder? Segunda João
Segunda Epístola de João, capítulo único, né? Versos 9, 10 e 11. Quem não encontrou, vamos acompanhar. Nossa saudação a todos os irmãos da internet. Nosso muito obrigado a todos os irmãos que vieram. Nossa gratidão aos nossos visitantes. Que Deus abençoe a todos nós aqui nesta manhã quente, mas bem ventilada, não é? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Nós vimos no domingo passado aqui, eu expliquei claramente que nós não cremos que Jesus fosse seu próprio Pai. Ele tem um Pai, e esse é o Espírito que gerou aquele corpo, e que aquele corpo tem uma missão de nos reconciliar com Deus. E é óbvio que você, quando conhece isto, conhece um mistério. O mistério de o Pai que está no Filho e o Filho que está no Pai. Não faz disto uma pessoa separada, mas o próprio Deus. Amém? E depois, então, o verso 10 disse: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Verso 11: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Lembra aqui que o verso 9 está dizendo: alguém que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Isto é assim, eu acho que, resumindo isto aqui em poucas palavras, é assim: há muitos que vêm, professam a fé, e se batizam e se vão. E se vão. Há aqueles que se vão, porque na verdade, vou falar mais abertamente, porque não teve chamado, não fixou raízes. E eles se vão, mas eles se vão assim dizendo, muitos dizem: eu não dei conta, eu acho que é verdade, mas por alguma coisa não pude ficar. E há aqueles que se vão e saem difamando, saem blasfemando, saem colocando culpa em um, em outro, nunca assume que o problema foi ele, mas que sempre está na vida do outro, por isso que ele saiu. Se você vai receber uma pessoa nesta condição em sua casa, é a mesma coisa que disse o profeta: se você deitar com um cachorro purguento, você vai amanhecer cheio de pulga. Aquele espírito, sem que você perceba, fica dentro da sua casa. Amanhã, o diabo lançará alguma coisinha no seu caminho e aquilo vai vir à tona, bem que disse aquele irmão. E ali está você pronto para fazer a mesma coisa que ele fez e ali tomar seu caminho. Aquele que sai e discorda doutrinariamente daquilo que nós cremos, daquilo que a palavra ensina, sua saudação com ele não deve ser uma comunhão de espírito. Bom dia, boa tarde, conversa, estamos resumidos. Receber na sua casa, receba para qualquer assunto, menos com relação à fé. Saudação, sabe? Ô irmão, Deus te abençoe. Daqui um pouco gera uma conversa que você, que estava aqui a semana passada, me ouviu falar que muitos de nós fazemos e somos responsáveis por pessoas blasfemarem. Fazemos as pessoas blasfemarem quando nós lançamos a nossa pérola aos porcos. Você quer
falar, você quer ensinar, você quer persuadir as pessoas. Quando elas não querem, quando você vai fazer, elas vão acabar blasfemando aquilo que você está falando. Sabe quem é o responsável por aquela blasfêmia? Você. Devemos falar de Cristo, sim, quando tivermos inspiração para fazê-lo. Quando Deus nos abrir uma porta, quando há resistência que vai gerar apenas controvérsias e blasfêmias, não jogue fora, não jogue aos porcos as suas pérolas. Fique calado. Você não perderá nada em ficar calado. Muito pelo contrário, ganhará. Nós, às vezes, temos muitas oportunidades de ficarmos calados e conversamos demais. Então, é melhor assim. Eu já falei que a gente tem muita coisa que a gente se envergonha de ter falado, de ter feito. Ontem, eu fiz uma pergunta lá em Vitória de Santo Antão. Eu fiz uma pergunta. Se você fosse comer as coisas que você já falou, pegue as suas palavras e veja se você pode comê-las. Se você comesse as palavras que você já falou, você acha que aquelas palavras que você falou e que você comeu seriam um alimento para a sua alma ou seria um veneno? Se você pudesse comer o que você já falou, vê se a sua alma estaria nutrida, ou seja, alma nutrida é alma cheia de fé, cheia de paz, cheia de descanso, cheia de convicção, cheia do Espírito Santo. Ou as palavras da sua boca envenenam a tua alma. Olha aí o que você está falando. Então, esse é um ponto que deve ser considerado. O que João estava dizendo é isso, ó, a verdade é esta, ó, não tenha comunhão de espírito com quem vive de uma vida prevaricando. Questão de tudo bem, tudo bom, você faz isso para qualquer pessoa. Questão de abrir sua casa e receber na sua casa, receba, mas esta é a condição. Abriu a boca e tocou em fé e disse, olha, acabou o assunto. Um irmão, outro dia, estava falando comigo, chegou uma pessoa na casa dele com um violãozinho debaixo do braço, um irmão, né, dizendo-se irmão, e começou a cantar, vamos cantar, cantar. Daqui um pouquinho, abriu a boca com doutrina. Ele falou, irmão, a porta da entrada, a porta da casa tem uma grande serventia, na linguagem dele, é goiano. A porta da casa tem uma grande serventia para entrar e para sair. O irmão entendeu, pegou a violinha dele e foi cantar em outro lugar. Então, sabe o que é? Porque, na verdade, viu, irmão Fernando, às vezes nós gostamos de puxa-encolhe. E nós queremos provar que nós somos, sabe, que temos. Não adianta. Você vai simplesmente, tem gente que carrega consigo um espírito contencioso. Tudo que você disser para ele sabe mais do que você. Ele entende mais, ele conhece mais. Isto está dentro do nosso assunto aqui hoje. Porque quando nós estamos lendo Atos capítulo 15, o que nós temos aqui? Alguns irmãos que vieram da Judéia, queria fazer, ensinava que os irmãos deveriam circuncidar-se. Estes eram da seita dos fariseus. Engraçado. Se você pegar, a lei veio por Moisés. Vamos fazer essa estrutura aqui nesta manhã. A lei veio por Moisés. Eu quero perguntar, a lei que veio por Moisés conseguiu trazer uma unidade para o povo? Não, ela se dividiu em fariseus, em saduceus, em zelotos, em tantos outros grupos. Ela não trouxe unidade.
A graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo e a graça conseguiu trazer unidade para as pessoas? Também está aí subdividida em batista, presbiteriano, assembleiano, congregacional, tabernáculo. Eu não estou fora não, vamos botar todo mundo. Todo mundo. Então, quando a gente pensa também, viu, em termos da revelação da lei e da graça, isto foi tomado e polido através do ministério do profeta, as pessoas pensam que isso vai trazer unificação. Também não vai. Vai trazer grupos também. Agora, este é o grande problema. Se você tomar a palavra seita, que nós estamos olhando aqui, seita dos fariseus, o que é seita? Estava olhando o dicionário Aurélio ali, dizendo que seita é um grupo que se levanta com fortes convicções religiosas para contestar as práticas e as ideias praticadas por uma grande maioria. Isto foi o que o Aurélio definiu como seita. É alguém que se levanta com uma forte convicção. E esses que se levantam como forte convicção, eles se levantam como donos da verdade. A palavra final tem que ser deles. E eu quero dizer para você, assim, precisamos desmontar este conceito. Se você tomar aqui estes da seita dos fariseus, eles eram, como é que nós chamaríamos hoje, de legalistas, assim, que a coisa tem que ser levada de garganta baixa, assim, você tem que aceitar isso desse jeito. Já tinha os saduceus, que eram lights, eles não criam em tudo, eram bem mais relaxados, e nem acreditavam em anjos, nem na ressurreição dos mortos. Assim, esses eram os fariseus. Haviam os zelotes que eram puritanos, que se separaram de todos, construíram nos pés de uma montanha uma comunidade e viviam ali isolados. Nós temos que nos isolar do mundo. Esses eram puritanos, eram os zelotes. Viviam lá. Você vê, nós não temos que nos isolar. Eu conheço grupos, não é só um não, estou falando grupos, já se levantaram aqui no Brasil e ao redor do mundo, pastores bem intencionados que vamos comprar uma grande fazenda e vamos fazer uma comunidade só nossa. Eu conheço aqui no Brasil pessoas que venderam suas casas, empenharam o seu dinheiro para comprar uma grande fazenda. Nós vamos trabalhar lá, a gente planta, a gente colhe. Já pensou todo mundo junto, só irmão e irmã? Cá para nós, já pensou a cachorrada que ia dar? O rusga-rusga. Iam começar a apontar o dedo do outro. Passei na frente da casa do irmão Francisco, sabe o que eu vi lá? Ixi, vi uma coisa lá que eu não gostei, não. Acho que aquele irmão é meio relaxado. Aí o outro vai, e assim, isso é o que vira. O irmão Brana falou sobre uns irmãos que, na época do irmão Brana, compraram umas terras lá no Arizona, lá perto de Phoenix. E montaram, o irmão Brana disse, isso não vai dar certo. Sabe o que eles falaram para o irmão Brana? Você vai ver se dá ou se não dá. Então você vai entender que tem gente que sabe mais do que profeta. Isso não foi agora não, gente. Isso não é da agora não. Entendeu? Eu conheci o outro que comprou lá nos Estados Unidos, lá no estado de Idaho. Comprou também uma fazenda e montou lá uma comunidade da mensagem. Esses são os zelotos que querem se isolar, querem viver de maneira puritana, não me toques.
sabe? Nós não somos assim. Nós somos os lírios que vão sair de dentro da lama. Nós vamos caminhar pelas ruas de João Pessoa, de Natal, de Recife, sabe, do Brasil, do meio desta sujeira de assaltantes, de ladrão, de prostitutas, sabe, de gente de toda a natureza, e vamos sair daqui limpos, protegidos pelo sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que é assim, viu? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu estou até com uma casa para vender ali, vocês me ajudem. Vamos comprar uma fazenda. Nós vamos botar o irmão Francisco para ser o gerente da fazenda. Vou contar só uma história dele aqui para vocês verem. Botar ele para trabalhar, para cuidar de umas vacas lá no sertão. As vacas, quando o homem passou um mês, o homem foi lá, as vacas estavam tudo secas. Ele ia cortar capim para dar para as vacas, chegava lá, pegava a foice, dava uma foiçada, corria para debaixo do pau e dormia a tarde toda. E agora ele disse que veio do sertão, não foi para cortar capim, João Pessoa, foi para comer o leite da vaca. É isso que ia dar. É assim, Francisco? É desse jeito. Hein? Bota o Marco lá. O Marco só ia de casa em casa para vender colchão. Quer saber como é que é? Vocês vão dormir aí, gente? Ó, Niponflex. Aí o outro quer vender panela. Ó, você tem que cozinhar, né, Salomão? E assim, daqui um pouquinho, vocês iam ver que angu de caroço que ia virar, sabe? Então, é assim que são as coisas não funcionam desta maneira, não funcionam, de maneira nenhuma. Nós já temos suficiente visão para ver isso, nem na igreja primitiva funcionou. E aqui eles quiseram repartir o que tinha e viver em comunhão, cada um dando um pedacinho para o outro, daqui um pouquinho, e começaram a dizer, eu não vou dar meu não, porque aquele irmão não trabalha. E Paulo escreveu dizendo, quem não trabalha também não vai comer. Vocês estão pensando que está escrito na Bíblia por causa de quê? Por causa destas coisas. Mas esse é o lado material. E o lado espiritual? O lado espiritual vem a questão doutrinária. Vou falar uma coisa bem clara para vocês aqui. Se nós não tivéssemos e não tivermos uma referência com relação às coisas espirituais, e eu vou falar, você está vendo aqui, ó, naquela época, Pedro precisou se levantar e ficar em pé e dizer estas palavras assim, ó, foi dada a minha palavra, que da minha boca saísse a palavra para os gentios. Tinha alguém que tinha uma referência. A igreja tinha que parar numa referência. Mas mesmo assim, estava contando por que esses que vieram da seita dos fariseus não aceitavam a palavra de Pedro como a palavra final, ainda queria discutir o assunto. Da mesma maneira que a palavra do profeta não serve para muitos que vêm para dentro da mensagem e têm suas ideias próprias. Dentro da mensagem nós temos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente muito mais espiritual do que o irmão Brana, mas muito, eu já vi um pastor dizendo que ele ia consagrar a vida dele de tal maneira que ele ia dar de chinelo no irmão Brana. Estão dizendo que é brincadeira? Mas não precisa ser pastor, não. Irmãos, gente que você sabe, olha para a vida do camarada, está mais torta do que aquela musicazinha. Havia um homenzinho torto, morava numa casinha torta, sua perna era torta, sua língua também era torta. Mas é mais certo que o irmão Brano. Sabe muito mais, é muito mais espiritual, tem definição, revelação, sabe como conduzir a vida das pessoas que estão lhe assistindo. Os cultos deles é assim, precisamos de uma dinâmica a mais, ó, pular. O irmão Brano, se você pegar lá,
Mas o povo está até dormindo, não é possível que você para o povo, fica todo mundo em silêncio, escutando. Pega as filhas do irmão Branco, tem cultos, tem mensagem do irmão Branco que o povo aplaudia, vibrava, mas tem culto que era silencioso. Aí diz, sabe por quê? Eu já ouvi isso, gente. Sabe por quê? Porque o irmão Branco era batista. Mas não é o Manuel Batista, não. Hein? O Manuel Batista grita mais do que todo mundo. Sabe por que o culto do irmão Branco era daquele jeito? O irmão Branco pregava, porque ele era batista. Mas eu não sou batista, eu sou do fogo. Veio da Assembleia, passou para o movimento pentecostal ali, aí quer fazer da mensagem isso. Porque ele é mais espiritual. E se nossos cultos não tiver gritos e pulos e arrepios, Deus não falou. Porque Deus não está conosco quando a gente não está arrepiando, viu, irmã Marli? Deus só está com a gente se a gente arrepiar todinho. Então, a hora que você está desarrepiado dentro de casa, Deus não está com você, não. A hora que você está no volante do carro, a hora que você está na beirada da cozinha, Deus não está com você, não. Estou convosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Independente se você está sentindo ou não, Ele está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. É assim. Agora, se você está pensando, se você não veio para adorá-lo, pode o pregador tocar a manivela do jeito que for aqui, que você não vai fazer nada. Mas se você veio para adorá-lo, você veio para adorá-lo. Precisa do irmão Léo falar, canta, gente, canta. Você veio para adorar, você quer cantar. Você veio para ouvir, você para ouvir. Amém? Você sabe pontuar a palavra com amém também na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá havia aqueles que vieram da seita dos fariseus. Eles sabiam mais do que Pedro, do que Paulo, do que Barnabé, do que todo mundo. E engraçado é que eles passam a ensinar os irmãos. Se você notar, eles são pregadores. Eles têm uma influência, eles pregam. Se não tiverem oportunidade de pregar no púlpito, mas pregam particularmente para os irmãos. Tem tantos pregadores que saem daqui e dizem, sabe aquilo que o irmão Francisco falou? Eu não concordo. Sabe aquilo que o pastor falou? Eu não aceito. Não, aquilo ali não está certo. Não. É porque eles sabem mais. É porque eles... E interessante é que chama a atenção dos irmãos, e os irmãos param. Para você entender aqui, se eles não tivessem ganhado a atenção dos irmãos, não teria perturbado Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé teriam dito, isso é uns bobos que estão por aí, deixa eles falar, latir para as paredes aí, que não vai acontecer nada. Mas o povo para. O povo não sabe ter uma referência. A referência lá era Pedro. E eu falo isto assim de boca aberta, olha, para que todo mundo entenda. Não me movo nem por espírito, nem por palavras. Não me movo. Se vou a uma reunião, eu ouço pastores ao redor do mundo, mas a minha referência chama-se William Branham. Aqui, eu vou conferir como é que o irmão Branham agia naquele assunto. Ou então, você vai estar mais perdido porque você não tem aonde se referenciar. Ora, gente, nós estamos cheios de besteiras no mundo hoje. Para você entender, é assim, ali está, vamos pegar o cristianismo, ali está aqueles que hoje assim, irmão, você pode cortar cabelo, vestir calça comprida, você pode fazer o que você quiser, está ali. Ali tem outros mais rigorosos. Aí você vai andando aí, tem doutrinas para todo gosto de pessoa e todo tipo de gente. E aonde é que estaria uma referência hoje? A Bíblia está aqui, mas lá também tinha a lei. Lá tinha Moisés. E por que eles não conferiam? Por que não podiam olhar e dizer, mas espera aí um pouquinho,
Moisés falou aqui, mas eu vou ver como é que Moisés agiu nisso aqui. Na própria lei do Brasil, aí tem os deputados e senadores, que são aqueles que criam as leis. Depois que as leis são criadas, tem o judiciário que vai colocar em vigência aquelas leis. Um juiz se assenta, julga um caso. Depois que ele julga aquele caso, aquilo vira uma jurisprudência. Ou seja, outros juízes vão olhar e ver como é que os deputados fizeram aquela lei, mas como foi que o juiz aplicou aquela lei. E da maneira que o juiz aplicou aquela lei é a referência para outro. Então, para aí. Assim, ó. Aqui nós temos a Bíblia. Não se altera as Escrituras. Posso ouvir seu amém? Amém. Não se pode dar uma interpretação privada às Escrituras. Vamos aplicá-la na vida própria. Eu não tenho direito de dizer para uma irmã cortar o cabelo, porque a Bíblia diz que não pode. Está aqui a referência. Acabou. Isso tem jurisprudência para todos. Eu não posso oficializar um adultério. Eu não posso tomar uma decisão de colocar a mão sobre uma coisa que está errada, seja lá para fazer um ministro, seja para casar um jovem. Porque nós temos, está escrito, está mostrado como seria e acabou. Eu não posso mudar o que está escrito. Ora, gente, como é que está escrito? Está escrito assim, ó, presta atenção para você ter referência, para não ficar boiando de um lado para o outro. O irmão Branham não podia alterar, ele veio simplesmente manter o que estava escrito. Vamos pegar Paulo aqui, capítulo 16, que é o próximo que nós vamos estudar. Paulo entra em Filipos, é preso, vai para o cárcere, apanha, vem aquele terremoto, e daqui um pouquinho Paulo é questionado pelo carcereiro. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ó, presta atenção aqui, isso é referência. Paulo disse assim, creia no Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Acabou. Por que Paulo estava falando isso? Porque isso estava estabelecido. Não adianta eu tentar mudar esse quadro. Então, quando se fala em salvação, isso é uma coisa que precisa parar na nossa mente, assim, ó. Preste atenção. Como é que eu falo? Eu falo igreja. A igreja será arrebatada. Eu estou falando de quem? Estou falando dos eleitos. Mas a igreja ficará para a tribulação. Estou falando de quem? Daqueles que fazem parte da igreja e não vão. Ou seja, não são eleitos. Estou falando de salvação. Quando eu falo de salvação, eu estou falando que a maneira que se prega a salvação é para os eleitos. Preste atenção, ninguém é salvo pelo sangue de Jesus Cristo se não for eleito. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para escrever os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. É aqueles pelos quais o Cordeiro fez intercessão. Fez, faz e continuará fazendo até a entrada da Nova Jerusalém. Esses são os que são salvos. Quer saber de uma coisa? Salvos pelo sangue do Cordeiro. Salvos pela graça. Agora, haverá uma multidão de salvos que passarão pela tribulação. Se eu passo pela tribulação e não tem graça, se houvesse graça, eu não estaria na tribulação. A graça não me leva para a tribulação, a graça me tira da tribulação. Mas se eu vou para a grande tribulação, então não houve graça para mim. Houve. Parece que eu não ouvi. Houve ou não houve? Não, se eu vou ser julgado, passar pela grande tribulação e vou dar a minha vida ali,
e vou ter que morrer pelo testemunho da minha fé lá na grande tribulação, não foi o sangue de Jesus que falou por mim. Foi o meu que foi derramado e a minha confiança, o meu conhecimento, que eu cria que Jesus era o Cristo, mas que por falta de eleição não me preparei para o arrebatamento. Mas quer dizer que depois do arrebatamento não tem mais salvação? Não tem mais salvação pela graça, terá salvação por aquilo que você fizer, que é a manutenção da sua fé. Vocês me entendem? Por quê? Porque não haverá mais sangue no propiciatório, então não pode ter salvação. Acabou. O sangue de Jesus só fala pelos eleitos. Ele nos acoberta. Eu acho que isso é maravilhoso. Você precisa ter isto como referência. É que depois uma pessoa não venha com outra doutrina te enganar. Você sabe muito bem. Agora, como é que eu e você chegamos à graça? Ora, gente, só chegamos à graça através do arrependimento. E apesar de fazer, ontem mesmo eu fiz, quem estava em Vitória viu eu chamando, quem quer aceitar o arrependimento, o perdão dos pecados e o batismo em nome de Jesus Cristo. O irmão Bruno disse, isto aí é um hábito que veio da doutrina da igreja metodista, mas que nós fazemos. Mas isto de chamar as pessoas aqui no altar, não diz que elas são salvas. Nunca disse que elas são salvas, simplesmente, não, levantou a mão, aceitou Jesus, foi batizado, está salvo. Isso é conversa mole para boi dormir. Levantou a mão, foi batizado, é o primeiro passo. Agora vamos trabalhar a nossa eleição e fazer valer a nossa vocação e amar a promessa da vinda do Senhor. E se você tem, olha, este nome escrito no céu, você troca todas estas coisas desta sociedade que é passageira por uma coisa eterna que se chama Jesus Cristo. É assim. Agora quem não tem, você pode pegar para ele e dizer assim, ó, aqui tem 1 quilo de filé, ele diz, eu vou ficar com o meu osso. Fica aí com o osso. Ei, tem um céu aqui, o que é que eu tenho que largar? Larga esse mundo velho, podre. Eu queria perguntar, tem alguma coisa boa nessa sociedade? Mas o povo está agarrado com osso. E você mostrando o céu, uma vida eterna, não vai ter choro, não vai morrer, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter cansaço. Tem água, tem comida, mas não tem fome. É engraçado, você vai passar na margem de um rio corrente, você vai beber da água. Mas não é porque você está com sede, porque você achou bonito. Você não está morrendo de fome. Ai, se eu não comer, eu não vivo. Você tem um corpo glorificado. Você come do fruto, mas não é porque você está morrendo. Você nunca vai cansar. Você caminha, sobe, desce montanhas e caminha vales e vai 1 ano, 2, 10 e não se cansa. Você conversa e não fica com o dedo cruzado dizendo essa pessoa não vai embora de casa mais não é possível. Que esse camarada está morrendo de sono, cansado, porque a gente recebe visita em casa e às vezes e a pessoa não desconfia e toma e conversa, vai embora, não, mas não tem cansaço. É assim ou não é assim? Se você está falando de vida eterna, não tem mais intriga. É assim, Francisco, você e Maria José não tem sexo, não vão trazer filhos, mas Jean e Jéssica saberão que há alguma coisa neles que fazem parte de vocês. E vocês, um ao outro, são uma só carne, não é marido e mulher porque faz sexo, não. Ou porque dizem, não, sabe o que é uma coisa assim? Algo lá dentro, na sua intimidade, lá dentro da sua alma, está casado. Sabe, faz parte um do outro ali. Isto é possessão eterna. Sabe
Porque a vida é isso. Vida eterna é isso. Mas as pessoas estão agarradas no osso. Agarrada com osso, agarrada com sexo. O que é sexo? Sexo é momentâneo, são 30 segundos, eu estou acostumado a ver. Eu estou acostumado a ver gente que não se casa, quer se acasalar, porque tem sexo saindo pelos poros. Aí vão para a cama, passa 30 minutos ali naquele ato, mas depois é briga, é desentendimento, sabe? E termina assim, em divórcio. Não existe divórcio na Bíblia. Não existe divórcio. Jesus disse, no princípio não foi assim. Eternidade é isso. É assim, ó. Vou falar mais aberto. É um casalzinho de velho, que nem ela nem ele mais tem fogo. Que ninguém está deitado junto por causa do que é sexo, não, sabe? Mas que se amam tanto, que é um prazer estar juntos. Eu conheço isso, alguns que quando morrem, logo em seguida o outro morre também. É isso que é casamento. Não é acasalamento, não. Então, a gente precisa de parar aqui para pensar o que nós queremos. O que nós estamos fazendo aqui? João Pessoa não presta. Recife não presta. Nova York não presta. Se eu for para o Japão, não presta. Não tem lugar aqui que presta. Eu tenho aqui tem uma moça que casou, foi para o Rio Grande do Sul. Mas que coisa boa é casamento. Vive chorando para voltar. Vontade, se ela pudesse, ela estava aqui. Está me escutando lá também agora. Mas que lugar bom era lá na João Pessoa. E tem outras querendo casar e ir embora também. Vai, daqui um pouquinho vai chorar. Não, porque eu não sabia que o sul era gelado, que lá era ruim, que lá fazia calor, que lá fazia frio, que a gente adoecia, que não botava o pé no chão. Não adianta, não tem lugar bom nessa terra. A nossa cidade está no céu. Tenho certeza que lá não fala linguagem diferente, não vai haver dois idiomas, não vai haver ninguém vigiando a vida de ninguém, não vai haver intriga, não vai haver briga. Há um povo que ama estar lá, vai viver lá porque ama estar lá. Quero dizer para você, você nunca irá ao céu se você não amá-lo. Tem gente que tem uma dificuldade tão grande de vir no culto. Eu já fui de manhã, não vou de noite, não. Eu já fui hoje. Já orou hoje? Ah, já. Orou muito? Memorei. Vixe, passei 2 horas orando. Se você não gosta de oração, vai dar certo para você. Pois eu vou dizer para vocês, é verdade. Se eu não orar, está faltando uma coisa. O dia está desarrumado. Se eu levantar da cama e não tiver meu tempo com Deus, acabou o dia. Quer que eu diga uma coisa? Eu não tenho culto na segunda-feira. O dia cumprido. Que coisa horrorosa é ficar em casa à noite. Eu vou na sala, desço em cima, vou no escritório, vou no quarto. E o dia que o irmão Francisco viaja aqui, eu fico aqui, diz, pode deixar, pastor, que eu fico. Enquanto eles não chegam, meia-noite, 1 hora da manhã, eu estou lá acordado. Fazendo o quê? O que eu fiquei fazendo aqui? Por que eu não fui? Não tem lugar melhor, não tem coisa melhor do que você estar na presença de Deus, não. É leve. Você quer saber de uma coisa? Eu ontem estava dirigindo e pensei assim, eu tenho 60 anos. Eu estava fazendo uma curva, eu sei até onde eu estava. Em cima do viaduto, vindo para João Pessoa, passando em Recife ali, em Abreu Lima, Paulista, sei lá ali. Eu estava falando assim, eu tenho 60 anos, eu tenho muita saúde.
E se um dia eu adoecer, como é que seria? Sabe por quê? Porque eu nem acredito que vou ficar doente. Assim, se a pessoa parasse e dizer assim, eu dentro de um caixão morto, não penso. Sabe por quê? Parece que o púlpito não me deixa pensar isso. Porque estou renovando cada dia aqui que nós temos saúde eterna, que nós temos vida eterna, que nós nunca vamos morrer. Mas você vê uma coisa, porque não tem nada neste mundo que te satisfaz, e aí é onde a gente para. Quem não tem, tem um buraco vazio dentro de si. Sabe, quem não encheu, que não tem prazer nisso, tem um buraco vazio dentro de si, que vive fazendo ideias. Qual é a próxima que eu vou pegar? Aonde é que eu vou ganhar mais dinheiro? Olha o pensamento dele. Só aqui. Ixi, vê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Cara, presta atenção. Que o coração está pego a isso. Deixa os céus tomar conta de você para você ver. E aí, é assim, é o próximo programa de televisão. Quem vive na televisão e na internet o dia inteiro cavucando, me desculpe, é porque você é vazio de Deus. Está procurando um negocinho para encher lá dentro. Se você estivesse cheio de Deus, você não estava cavucando, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Um irmão veio falar para mim, pastor, olha, eu assisti uma mensagem do pastor fulano de tal, ali assim, 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 mas ele falou umas coisas diferentes do senhor. Você sabe por quê? Porque ele não estava alimentado com o que eu estava falando para ele. Ele estava precisando de comer lá fora, porque aqui não tem comida. Nós somos pobres de alimento aqui. Essa igreja vive desnutrida, amarela. Anêmica, sabe? Porque não tem comida aqui, precisa de comer lá fora, procurar ali. Vou na internet, catar um lixo ali, ó. Lixos doutrinários, a internet está cheia. Lixo para falar do irmão Brana, lixo para dizer coisas que o irmão Brana jamais aceitaria. Teve um irmão agora que me escreveu, eu vou gravar um programa sobre ele. O senhor crê na abertura da palavra? Mas ora, se a abertura da palavra eu creio. Desde 1946, quando Deus mandou o profeta e mandou ele pregar uma mensagem, a palavra se abriu, agora veio abrir, agora depois não. Só abriu de 1963 para cá. Quando criaram, depois que o irmão Brana partiu, uma doutrina que Jesus já veio. Aí chamam isso de abertura da palavra. O senhor não crê nisso, não? Não creio em besteiras. Creio no que o profeta diz. Creio no que o profeta referenciou, que foi a Bíblia. Que haverá um arrebatamento literal. Que Jesus virá literalmente nos ares. Que os nossos corpos serão transformados. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É isso que eu creio. A abertura da palavra, me desculpe a expressão, irmão, que um fariseu abriu ali, sabe como é que é? Outro dia até brinquei com o irmão Firmino, você está mais famoso que tudo, Firmino. Eu vi um pastor que prega esta abertura da palavra, dizendo, fizeram uma tapioca para mim, eu me lembrei do irmão Firmino. Eu digo, irmão Firmino é um irmão lá da Paraíba que vende tanta tapioca que ficou rico. Eu estou falando o que ele falou na fita. Mas é o irmão lá da Paraíba, lá, daquele grupo lá, daquele pastor lá. Interessante, teve coragem de falar do nome do irmão Firmino. Foi criado comigo, já veio na minha casa, já fiz churrasco para ele, já comeu comigo. Mas agora fica desse jeito aqui, ó. Como fizeram com Paulo lá. Seita é isto, ó. Nós somos a única verdade.
O irmão Branham nunca tratou ninguém assim. Então isso, não é referência. Não é referência. Esta não é a minha referência. Pega a mensagem a respeito, 215, acho que daria um bom prato. Ele diria assim: eu quero respeitar a qualquer servo de Cristo. Mas trata desse jeito. Por quê? Porque sabe, da mesma maneira. Agora, aqui está. Aqui, por causa de princípios, que eu vou falar aqui, por causa que era circuncisão, hoje não é circuncisão, hoje é, uns creem no retorno, outros creem que pode cortar cabelo, outros creem que pode usar roupa de qualquer maneira, outros creem que tem que pular, que tem que saltar, outros creem que Jesus já veio. Isso aí. Isso é o que faz seita. Então você está vendo que cada grupo desse se torna uma seita. Aqui tem uma palavra final. Aonde é que vamos resolver estas pendências? Vamos para Jerusalém. Vamos falar com quem tem autoridade. Vamos voltar aos apóstolos e aos anciãos. Veja que tinha um lugar que tinha referência. Mas os fariseus foram para fazer contenda. Isso quer dizer, não importa, assim, é bem assim. O irmão Branham não está mais entre nós. Os que conviveram com o irmão Branham, que nós poderíamos qualificá-los de anciãos, que viram, que sabem que o irmão Branham não aceitaria estas bobagens que estão pregando hoje, eles chamam assim: estes estão fora do quadro. A revelação não veio para eles. Eles só foram aqueles que deram sustentação aos rudimentos desta mensagem. E chamam isto de rudimento. Isto que você está ouvindo aqui, eles chamam de rudimento. Eles só pregam batismo, profeta, e contra mulheres pregadoras e contra a trindade. Isso é rudimento. Mas você não ouve aqui só batismo contra profeta e mulheres pregadoras. Você ouve uma mensagem que te leva à perfeição, que te faz fechar a boca, que conserta a tua vida, que te faz repensar a sua situação, porque o objetivo da mensagem não é arranjar floreios para distrair a atenção do povo, mas levá-los a uma responsabilidade, a amar a vinda do Senhor, porque a mensagem veio para preparar você para a vinda do Senhor. Mas vamos lá. Quem é que é referência hoje? Acabou. Aonde é que se tem referência? Não se tem Pedro, não se tem Paulo para se referenciar. Você acha que o César é a referência? Ou quem é? Não tem. Se pegasse o irmão Green e dizer, não, o irmão Green também não serve. Pega o irmão Bisco, não, já está velho, caducando. Não tem referência. As pessoas agem assim, não tem referência. Mas escuta aqui, o irmão Branham não serve. Eu falei, foi isso que foi a minha conclusão. Eu disse, eu não perco tempo batendo boca com ninguém. A Bíblia está aqui. Está na sua mão? A mensagem eu ponho na sua mão todo mês, não põe? Põe ou não põe? Agora, se você vai aceitar uma interpretação de alguém que junta um pedaço aqui, junta outro pedaço aqui, isso é o que fazem o Túlio e eu trabalho com vídeo. É só pegar uma frase minha de um vídeo e um outro vídeo, num outro assunto, pegar outra frase e começar a montar a frase com frase, você vai falar uma coisa que eu nunca falei. Pegue o texto todo, pegue uma mensagem da primeira à última letra. Esta é a maneira de você vencer a Satanás. Todo texto fora do contexto é um pretexto. Você precisa do conteúdo. Ah, o irmão Branham disse isso na mensagem tal, então vai lá na mensagem tal e leia do primeiro ao último parágrafo. Veja se o irmão Branham disse o que essas pessoas estão dizendo.
Eu sei que do primeiro ao último parágrafo desta Bíblia, eu preguei esta semana e estou pregando a Bíblia em 5 minutos. Do primeiro ao último versículo conta a história de um Deus que nos ama. De um Deus que quer o melhor para nós. De um Deus que quis demonstrar o quanto Ele é bom. Criou os céus e criou você. E criou a terra e enfeitou a terra de coisas boas e deu para o homem. O homem caiu, ele disse: tem nada não, meu filho, eu vou voltar aí, eu desço aí, eu entro na mesma condição, eu levanto você, mas eu pego esta terra, purifico esta terra, renovo esta terra, crio novos céus e nova terra, desço uma nova cidade e ponho você aí dentro. Esta é a Bíblia, esta é a Bíblia. Agora, esse próprio Deus, tem 5 minutos? Não, só tem 2. Eu não gastei 2 minutos para falar isso. Este próprio Deus disse, escute aqui para você não cair na mesma besteira. O dia que o diabo chegar perto, eu estou pregando a Bíblia aqui em 5 minutos, agora eu vou terminar. Não precisa nem de pregar mais o resto. Este próprio Deus mostrou que ninguém é feliz ouvindo a Satanás. O dia que a Eva escutou um arrazoamento e colocou uma só interpretação na palavra, esse foi o dia de morte, de dores, de hospitais, de filhos rebeldes, dos problemas que você tem até para trabalhar e para comer. Eu fico impressionado, porque comer é uma coisa tão estranha que você vai para o sol, trabalha para comer, depois vai lá e joga fora. E vivo morrendo, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tem que fazer a feira. Vai jogar fora de novo. E volta para o sol, para comer. Por isso que a Bíblia está muito clara para dizer para você que qualquer um que interpretou mal vai sofrer, vai ter dores, vai morrer. Vai ter problema, vai ter filho matando filho, vai ter pai matando mãe, vai ter gente aborrecendo. Você acha que o Caim matou só o Abel? O Caim rasgou o coração da Eva, rasgou o coração do Adão. O Caim feriu a terra, e a Bíblia diz, e o sangue de Abel clama. Você vê os problemas que você tem em casa, está claro aqui, isso é a Bíblia. Qualquer um que fizer qualquer coisa errada contra as Escrituras, tem um preço a pagar. Isso é o que está escrito. Então, quando nós chegamos na finalização da Bíblia, fica o aviso para nós: se você quer entrar numa cidade que eu estou dizendo que Deus criou e fez tudo bom para você, você precisa ficar com sua palavra. Tenho que pregar o que para você mais? Mas tem um fariseu aqui que fica para lá com o farisaísmo. O que é o fariseu? Pega lá, pode pegar na Bíblia. Jesus chamou, disse, ó, pega aqui. Entrar no templo, um fariseu e um pecador. Eu não sou como os demais. É assim que eles dizem, assim, ó. Aqueles grupos da mensagem ali não tem revelação, não. Nós temos, nós cremos na abertura da palavra. Ó. Que lá, sabe o que é aquilo? Aquilo é denominação. É assim mesmo que fala. Assim, ó. Espera. Esse é o espírito farisaico. Do mesmo jeito que apronta e diz, é herético, é falso, é seco. É assim que faz. É a mesma coisa, é o mesmo espírito. Só mudou de cara. Uns dizendo da Bíblia, outros dizendo da mensagem. Presta atenção. Presta atenção para você entender. O que você ouve aqui não é isso, não. O que você ouve aqui é que nós não somos melhores do que ninguém. O que você ouve aqui é que você deve baixar sua bolinha e não pensa que você é inteligente, que você é mais santo que ninguém, que você é melhor do que ninguém. O que você ouve aqui é que você precisa ser agradecido a Deus.
Porque por você e por mim, sabe aonde nós íamos parar? E Pedro disse a mesma coisa em outras palavras. Vamos aqui, para me terminar, que já são 11h15 mesmo. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido e se levantaram, dizendo que era mister circuncidar, e outros também sustentando, guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, referência: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Eu estou acostumado a ouvir gente dizer assim, não aceito isso não creio nisso não, eu faço assim. Os tempos já mudaram. E até uso um argumento, se o irmão Branham estivesse aqui hoje, ele estaria pregando isso. O irmão Branham estaria pregando o mesmo evangelho de Paulo. Eu ouvi uma frase do irmão José Brana, filho do profeta, esta semana, que eu achei interessante. Ele disse, preste bem atenção, se eu vier aqui e disser para você, o céu está vermelho e você for ali fora e o céu não está vermelho, eu sou falso. Certo? Certo ou não? Certo ou não? Mas se o irmão Branham disser para você, o céu está vermelho, e você for lá fora e ele não estiver vermelho, você está daltônico. Você não conseguiu ver. Só isso. Porque ele sabia o que estava falando. Essa é a grande verdade. O irmão Branham não deu um tiro no escuro, não. Tem muita gente que não consegue, a visão dele não consegue ver as cores. Eu e você somos homens. Eu não vou colocar uma interpretação minha aqui. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o nosso coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre eles, sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Olha o verso 11 aqui. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como é que seremos salvos? Como é que seremos salvos? Vamos falar mais forte, como é que seremos salvos? Escuta, a graça do Senhor Jesus Cristo você merece? É um favor imerecido. Não é, eu levantei a mão, agora eu sou digno. Continua indigno. Eu me batizei, agora eu sou digno. Continua indigno. Eu agora vou à igreja, continua indigno. Eu agora dou meu dízimo, continua indigno. Você é salvo pela graça. Não é porque você tem dignidade. É pela graça. Porque vindo aqui, sendo batizado, você tem fraqueza e falha. Mas a graça é estendida a você a cada manhã. Não seja fariseu. Pastor, mas eu só posso ser salvo se eu aceitar. É lógico. Agora você pergunta para qualquer pessoa, seja católico, seja batista, seja presbiteriano, pergunta para ele se ele não aceitou Jesus. Pergunta para um católico, você não aceita Jesus? Eu aceito, eu quero ficar na igreja católica. Batista, não aceito, já aceitei Jesus, estou na igreja batista, acabou.
Aí você tem que entender o que é eleição e o que é salvação. Lá na frente é que vai ver. Quem é eleito vai entender isso. Quem não é, não é. Ou não é assim? Amém? Tem confusão nenhuma aqui, ó. Tem confusão nenhuma aqui. Eu só quero pedir a cada irmão e irmã, mais uma vez, mais outra vez. Ouça o que o profeta te disse. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. A referência que eu tenho hoje é esta. Deus não discute. Não queira discutir com ninguém. Não creu? Não creu. Você falou com alguém, não creu? Feche a sua boca e não trate aquele assunto nunca mais. Eu falei para um pastor que veio conversar comigo e eu disse, eu não quero falar sobre isso. Acabou. Eu não falo mais com você sobre isso. Acabou. Sabe uma coisa? Eu quero pregar para crente. Pregar para incrédulo é ruim demais. Você joga água, ó. Bate nas costas dele, não entra nada. É a mesma coisa que você jogar nas costas de um pato. Pô, derrama um balde d'água nas costas de um pato, ele balança as penas, cai tudo para fora, não entrou nada. Mas quando você pega para um crente, aquilo vem para dentro dele, diz assim, mas Deus é bom. Quer ver? Eu vou pregar para crente, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Entra dentro de você ou saiu de você? Não, minha casa não vai ser salva não, tem que ser do jeito que eu quero. Se não vier para a igreja e não for batizado, não é salvo. Estou falando sobre eleição e salvação. Mas eu desejo que todos se salvem. Você se salve, sua família se salve. Agora, a salvação não depende de mim. Depende dele no julgamento final. Então façamos tudo para viver de tal maneira que sejamos achados prontos para subirmos para a glória de nosso Senhor Jesus. Eu vou pregar. O senhor não sabe, minha mulher é semente da serpente. Não aceitou o evangelho, não aceitou a mensagem, porque aquilo é do diabo. E Jesus disse assim, bem claramente: os filhos das trevas entrarão primeiro do que vós no reino dos céus, enquanto os filhos da casa serão lançados nas trevas exteriores. Quer ver? Estufa o seu cangote aí, acha que você carrega a Bíblia e vem para a igreja e foi batizado. Você é o cara, você é um fariseu. Baixa a bola e diz, eu vim foi da lama e a graça me colocou a sentar com Cristo. E o irmão Brana disse, se você alguma vez quer saber quão grande você é, nunca suba acima de nada. Seja sempre o dono ninguém. E que você achar que eu sou eleito, eu sou predestinado, eu sou o cara, eita, tem alguma coisa errada por aí. Olha, mas esta é a referência, tem que ter uma referência. Infelizmente, nós chegamos numa época muito difícil. Verso 12, então calou toda a multidão, escutava a Barnabé e a Paulo, e contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito. E aí você para, sabe, para escutar. Escute o que eu vou dizer mais uma vez.
Preste atenção no que eu vou dizer. Se você pegar suas palavras e comê-las, observe se elas fazem bem para a sua alma ou se elas te envenenam. Porque religião hoje é muito mais de envenenar as pessoas do que de nutrir. Elas são envenenadas e elas ficam odiando, e elas se tornam donas da verdade, e elas matam, e elas xingam, e elas criticam, e elas passam por cima de respeito e não se consideram, não considera mais ninguém, aí não considera. Eu vou dizer para você que o próprio Jesus foi questionado, e se viesse hoje seria questionado. As palavras não seriam aceitas. Crê no Senhor Jesus? Alguém crê no Senhor Jesus? Obedeça a sua palavra. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Agora eu termino. Simão Pedro já relatou primeiramente como Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isto, concordaram as palavras dos profetas que está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. Eu vou parar aqui, porque daí ele continua: em momento algum, prestem bem atenção, o Espírito Santo se contradiz. O que Tiago vai dizer concorda com o que Pedro disse. Ele não tirou a autoridade de Pedro. E o que Paulo e Barnabé haviam e estavam fazendo foi plenamente aceita pelos anciãos de Jerusalém e pelos apóstolos. E os fariseus, com suas seitas e ideias, tiveram que baixar a bola. E Paulo e Barnabé levaram consigo a carta que indicava a todos, em todos os lugares, como se deveria viver o evangelho dali para frente. E terminou o assunto. E se você quer levar esta carta, ela está aí na sua mão, você também tem a cópia da carta. Não ficou apenas com Paulo e Barnabé. A cópia da carta está no capítulo 15. Leia na sua casa e você verá o que foi decidido pelos apóstolos e pelos anciãos, e é isto que você deve viver, praticar e estar crendo nesta hora e esperar pela vinda do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu não sou dono da verdade. Aqui está a verdade, aqui, ó. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando você vê alguém com a alma envenenada, você sabe. Feche os seus olhos. Bom, Emanuel, você fez aniversário essa semana, não foi? Parabéns, Deus te abençoe, viu? Esse moço tem sido uma ajuda muito grande para nós aqui. Quando a gente precisa, está sempre pronto. Outro dia eu tive que deixar ele para trás, indo para Natal, porque ele chegou atrasado. Não chega atrasado no arrebatamento, não. Eu chego adiantado. Não, você fica para trás também. Qualquer um de nós. Vamos fechar nossos olhos. Foi bom estar aqui? Amém. Você gosta de estar aqui? Amém. Você gosta de louvar a Deus? Amém. Quer levantar suas mãos e dizer: louvado seja o nome do Senhor? Você é feliz de estar participando do reino dos céus? Amém. De ser chamado? Queria te perguntar, você quer mesmo ir no arrebatamento? Amém. Então largue o osso. Largue este mundo velho para trás. Largue isso não te faz bem não. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fechar nossos olhos.
Oração em favor dos filhos da irmã Graça Ferreira. Oração em favor da casa da irmã Júlia. Oração em favor do irmão Adelso. Agradecimentos. O irmão Romualdo está agradecendo a Deus pelas bênçãos. Irmão Orlando agradecendo pelos diáconos que visitaram sua casa. Irmão Zé Roberto, irmão Pedro agradece pelo culto no bairro das Indústrias. O irmão Ronaldo Borges agradece pelo seu primeiro ano de vida da sua filha Lilian. Louvado seja o nome do Senhor. Por aqueles que agradecem, vamos dizer: louvado seja o nome do Senhor, pelas bênçãos que o Senhor concedeu a esses irmãos. E agora, por esses que estão pedindo, tanto aqui como os que estão na internet, nós podemos levantar nossas mãos e dizer juntos: Senhor, nós te pedimos, abençoe, que estes irmãos recebam de ti, por tua infinita graça, o que eles te pedem. Que Satanás seja obrigado pelo Senhor a tirar a mão da propriedade de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos e dizemos: louvado seja o teu nome por abençoar a esses irmãos. Aleluia. Aleluia. Alguém precisa de algo especial de Deus na sua vida? Eu sou o primeiro. Eu tenho minha mão levantada. E a primeira coisa que eu gostaria de ser era humilde, para entender o quanto Deus é bom. Alguém gostaria de entender que não é nada, que Deus é que é tudo. Tudo, tudo, dele, por ele, para ele, são todas as coisas dele. A minha vida é dele. Tudo que faço aqui é por ele e para exaltar a ele, porque ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Isto é verdade? Isto é verdade? Então bata palmas e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. O irmão Francisco ontem fez um desafio lá em Campina Grande. Ele disse: se tiver alguém aqui que quer ser batizado hoje, ele disse, eu não trouxe roupa, eu voltaria para casa molhado, mas você iria batizado para sua casa. E 4 pessoas foram à frente para ser batizado. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E talvez aqui nesta manhã tenha alguém que não é batizado.
mas que quer ir para casa batizado hoje. Mas eu não vim preparado. Você vai batizado hoje. Quer se batizar agora mesmo? Se tiver alguém aqui nesta condição que quer ser batizado, quer largar o osso, quer largar este mundo, quer viver e obedecer a palavra de Deus, eu convidaria você para vir aqui à frente agora. Nós vamos te batizar hoje. Se tem algum visitante que não é batizado e quer batizar hoje, não vai deixar para amanhã não, hoje. Não tem ninguém? Tem um senhor aqui, ó, moço aqui, um jovem aqui na frente. Mas é interessante. É interessante. Eu vou dizer para você, eu não quero ninguém com os olhos abertos, por favor. Tomar uma decisão desta precisa ter coragem. Isso não é para gente frouxo. Isso não é para covarde. Isso é para quem está decidido. Quero o céu, quero ser perdoado. Quero Jesus na minha vida. Não é quem quer viver para frente e para trás. Isto precisa de coragem. Isto é muito mais do que, sabe, ficar num vai e vem. Eu vou chamar mais uma vez. Tem um moço aqui na frente que pediu para ser batizado. Tem mais alguém que quer ser batizado? Tem mais alguém aqui que tem coragem de deixar este osso velho? Tem mais ninguém? Irmão Francisco, ora com este moço aqui, por favor. E já toma conta dele e batiza ele para nós. Vamos levantar nossas mãos. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Podemos cantar obrigado? Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado. Aceite a nossa gratidão, irmãos de Portugal, da Itália, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas, do Pará, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo. A todos nós dizemos obrigado pela sua audiência, por participar deste culto. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Agora, Pai, de volta para as nossas casas. Houve mãos que se levantaram dizendo: precisamos do Senhor. Eu também preciso. Eu preciso de Ti, Senhor. E quero que o Senhor me dirija. E dirija a vida dos meus irmãos. E nós Te bendizemos com a nossa alma,
por nos ter dado vida, saúde, ânimo e coragem para vir na tua casa para dizer que o Senhor é maravilhoso. Não deixa ninguém ficar em casa, em nome de Jesus Cristo. Não deixa ninguém ficar em casa. Não deixa ninguém perder o arrebatamento, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitórias, de bênçãos. Amém? Deus te guarde até às 6 horas da tarde com o culto evangelístico aqui. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aleluia. Lembrando que amanhã haverá a reunião dos membros da Fé Perfeita às 19h30 horas aqui no Tabernáculo. Amanhã às 19h30. Dê um si maior. Aleluia. Brilhará para o que crê uma luz ao amanhecer, pois o sol me aquecerá e o meu coração com Jesus se alegrará, pois a noite ela terminou, toda lágrima Deus enxugará, esquecendo o que ficou para trás, crendo e olhando para Jesus, brilhará para o que crê uma luz ao amanhecer, pois o sol me aquecerá e o meu coração com Jesus se alegra.